bom dia a todos vocês que vão chegando por aqui, vai compartilhando o nosso devocional. Quero dar bom dia para minha sogra chegando também, que bom tê-la por aqui no nosso devocional da manhã. Minha gente, eu já quero me preparar aqui para compartilhar com vocês uma palavra que me vem ao coração. Desejo em Cristo que Deus continue abençoando a vida de cada um. Como eu tenho dito desde segunda-feira, durante esses dias, nosso devocional da manhã vai ser sempre de segunda a sexta-feira. Sempre de segunda a sexta-feira, entre 7 e 7h35, 7h40 da manhã, horário aqui do Reino Unido. Eu quero dar bom dia para o César. César, que bom tê-lo por aqui. O César está no Brasil, agora no Brasil são exatamente 4h14 da manhã. Eu quero louvar a Deus por tê-lo aqui conosco. Eu estou vendo que está por aí o Ada também. Deus abençoe sua vida. Muito bom dia, muito bom tê-lo por aqui. E a gente está compartilhando durante esses dias a partir do texto de Provérbios, não de uma forma sequencial, mas todos os dias eu estou verificando, pensando em um texto dentro da narrativa de Provérbios, que é um livro que tem 31 capítulos, para mim, um dos livros mais pontuais das Escrituras, uma chave de sabedoria. Provérbios é daqueles livros que você, é um livro bíblico, que você, quando para ler com algum cuidado, você verifica que há muito direcionamento, há muito favor de Deus que se estabelece, eventualmente, se nós seguirmos os conselhos estabelecidos nesse livro. E hoje eu quero compartilhar com vocês, aliás, eu tenho sempre dito para vocês, eventualmente, anotarem o versículo, ou se você já tiver com a Bíblia em mãos, anotar aí na sua Bíblia, porque isso te permite depois meditar com mais calma no texto que nós estamos usando como base. Hoje eu quero convidá-lo a pensarmos no texto de Provérbios capítulo 25 e o verso 28. Provérbios 25 e o verso 28. Eu estava pensando em alguma coisa para compartilhar com vocês nesta manhã e me veio ao coração esse texto, Provérbios 25 e 28. Interessante que é um texto que me acompanha desde a minha pré-adolescência. Minha mãe citava muito esse texto para nós em casa e ele me veio ao coração esta manhã e eu quero compartilhar com vocês. Veja bem, Provérbios 25 e o verso 28. Como uma cidade destruída, há alguma versão que diz como uma cidade desmantelada e sem muros, assim é o homem que não pode se conter ou se controlar. Leio mais uma vez para você guardar na sua mente e no seu coração. Como uma cidade destruída e sem muros, assim é o homem que não pode se conter ou se controlar. O que esse texto, em resumo, ou inicialmente, quer dizer para cada um de nós? É interessante pensar sobre isso. Você sabe que as cidades do mundo antigo, em geral, elas eram muradas, elas tinham um grande muro que as cercava e tinha um portão. Isso fazia com que a cidade obtivesse proteção contra eventuais inimigos ou invasores. Quando o escritor diz que alguém que não tem autocontrole, que alguém que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros, ele está dizendo, em outras palavras, que uma pessoa sem controle ou com falta de autocontrole é uma pessoa eventualmente vulnerável às questões que existem ao longo da caminhada ou da nossa caminhada existencial. Então, eu queria pensar com vocês nesta manhã sobre a importância do autocontrole, por que não dizer sobre a importância do domínio próprio? Minha gente, em quantos problemas nós entramos, em quantas dificuldades às vezes entramos por falta de domínio próprio, por falta de autocontrole. Talvez uma das grandes virtudes da existência é a capacidade de autocontrolar-se, a capacidade do domínio próprio. Imagine se nós fizermos uma avaliação sincera, cada um de nós, enquanto a nossa caminhada, enquanto a nossa vida, quantos problemas nós poderíamos ter evitado, quantas dificuldades nós poderíamos ter evitado na nossa caminhada se eventualmente nós tivéssemos tido a capacidade de autocontrole em alguma circunstância, em algumas ocasiões, em alguns momentos. Então eu quero pensar com vocês de uma forma muito lacônica, ligeira, breve, rápida, sobre essa ideia da importância do autocontrole ou da importância, numa linguagem mais bíblica, da importância do domínio próprio, partindo da ideia que se dá em Provérbios 25, 28, de que alguém que não tem autocontrole é alguém vulnerável enquanto às questões existenciais. E eu começo falando sobre algo que eu acho que é fundamental nós termos controle. Fundamental, por que não dizer essencial? Acredito que nós precisamos ter autocontrole ou controle enquanto aquilo que nós falamos. Repito para que você alcance essa compreensão aí da sua casa. Nós precisamos ter controle ou autocontrole quanto àquilo
que nós falamos. Veja o que diz Provérbios 10, 19, antes de eu tecer um comentário sobre isso. Nas muitas palavras não faltam transgressão ou erros, mas o que controla os seus lábios é sensato ou sábio. Nas muitas palavras não faltam transgressões ou erros, mas o que controla seus lábios é sensato. Provérbios, capítulo 10 e o verso 19. Minha gente, tem gente que usa como lema de vida a seguinte expressão: não, eu aquilo que eu preciso falar, eu falo, porque eu não guardo nada, eu falo tudo. Nem tudo deve ser falado. Nem tudo deve ser dito. Você sabia que muitas coisas que nós dizemos ou falamos não geram crescimento, não contribui, pelo contrário, traz problema, confusão, discordância. Então, essa ideia de tudo que me vem na mente eu falo é um problema. São Tiago escreve que é melhor que todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Se nós tivermos o cuidado de controlarmos aquilo que falamos, eventualmente nós vamos evitar muitos problemas. Veja também o que diz Provérbios capítulo 13, o verso 3. Olha que texto interessante. A pessoa que consegue guardar a sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. Veja, uma postura interessante é sempre refletir antes de falar. Preciso falar? Devo falar? A minha fala vai contribuir, vai melhorar a situação, vai fazer com que isso que está acontecendo seja resolvido? Se você chegar à conclusão que a sua fala não vai gerar crescimento, não é proveitosa, não vai melhorar a situação, então, por mais verdadeira que seja a sua concepção, talvez não seja o momento de falar melhor nessa perspectiva que eu acabo de desenhar aqui. É certo que não é o momento de falar. Então, não é tudo que a gente pensa que a gente fala, não é tudo que a gente avalia ser o correto que a gente fala. A gente precisa ter cuidado, o autocontrole naquilo que nós falamos. Por fim, eu leio mais um texto. Eu li Provérbios 10, 19, depois você reflete em casa. Eu li Provérbios capítulo 13, o verso 3, e agora leio Provérbios 21 e 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Então, o alerta é: cuidado com o que você fala, e no que você fala, nem tudo precisa ser falado, comentado ou opinado. Às vezes o melhor caminho é o do silêncio. Tem gente que quer dar opinião para tudo, quer comentar tudo, quer falar sobre tudo. Minha gente, preserve-se, evite problemas, fale menos. Reflita mais quanto àquilo que você vai falar. Às vezes a gente está em casa, tem uma situação acontecendo. Ah, porque eu vou falar. Não, calma, calma. Procura o momento certo. Às vezes também não é nem a questão de não falar, é a hora certa de falar ou como falar. Isso está relacionado ao controle, ao autocontrole naquilo que falamos. Eu estou falando com vocês e eu estou me lembrando de um relato que atribui-se a Sócrates, aquele grande filósofo grego. Diz que certa vez um dos seus discípulos chegou para ele dizendo: mestre, eu tenho que te contar algo que aconteceu, eu preciso te contar agora. E Sócrates disse: olha, antes de você me contar, eu quero colocar para você aqui que tudo aquilo que você eventualmente trouxer para mim de informação precisa passar pelo teste das 3 peneiras. É muito provável que muitos de vocês já ouviram esse relato, mas eu quero reforçá-lo aqui. E aí, de forma resumida, o que seriam as 3 peneiras? Sócrates vai dizer para o seu discípulo: a primeira peneira é a peneira da verdade. Você tem certeza, você tem convicção que aquilo que você ouviu e vai transmitir para mim é verdade, é um fato, de fato aconteceu. Você tem convicção que aquilo que você transmitiu para mim é verdadeiro? Se for, eventualmente já é um caminho para você compartilhar comigo. Mas aí tem a segunda peneira, a peneira da bondade. Aquilo que você vai transmitir para mim é uma coisa boa, é construtiva, vai ajudar a melhorar, vai resolver uma situação, vai promover a paz, vai promover algo que eventualmente gere crescimento. É a segunda peneira, a peneira da bondade. Você tem que avaliar isso. Aquilo que você vai transmitir para mim não vai comprometer alguém, não vai gerar algum desconforto para alguém ou para alguma situação? Ok. Se passar pelo teste da bondade, vamos para o terceiro, que é a peneira da necessidade. Convém você me contar?
É necessário você me contar? Você precisa mesmo me transmitir essa informação? Então, se nós passarmos por esses 3 testes, eventualmente essa informação deve ser dada. Então, eu acredito que esse relato, ele precisa ser carregado conosco. É verdade? Eu devo mesmo falar? Vai trazer crescimento? Se assim for, eu vou transmitir. Mas se não for, minha gente, não deve ser falado, porque eventualmente vai trazer problemas e dificuldades. Então, que Deus nos dê graça para nós termos controle com aquilo que falamos, para nós sermos, não falarmos em demasia, não falarmos aquilo que é necessário, que haja autocontrole, que isso vai evitar com que a gente entre em muitos problemas. E eu reforço para finalizar esse tópico. Nas muitas palavras não faltam erros ou transgressões, mas o que controla os seus lábios é sábio ou sensato. Provérbios 10, 19. Segunda coisa que a gente precisa controlar, e eu destaco aqui, controlar os nossos sentimentos. Tem gente que não tem controle emocional ou controle na perspectiva de sentimentos. A gente precisa ter domínio próprio, autocontrole quanto aos nossos sentimentos. Eu quero destacar aqui um sentimento, eu poderia dizer de tantos outros, mas eu quero destacar aqui a questão da ira. Tem gente que se ira facilmente, é aquilo que a gente diz no popular, é pavio curto, qualquer coisa já fica irado, já perde o controle e já... Minha gente, a gente precisa ter cuidado quanto a isso. Pastor, mas é pecado ficar irado? Em absoluto não. Você lembra que São Paulo vai escrever em Efésios capítulo 4, versículo 26, ele escreve da seguinte forma: irai-vos, mas não pequeis. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que eventualmente a gente pode ficar irado, a gente pode ficar chateado, a gente pode ficar nervoso. O cristão mais tranquilo ou mais calmo que eventualmente está aqui nesse ambiente virtual já ficou nervoso, já ficou chateado com alguém, com alguma situação. Isso é algo que nos ocorre existencialmente. Contudo, a ira precisa, ela não pode dar lugar ao pecado, porque quando você não tem autocontrole sobre os seus sentimentos, eventualmente você está correndo um grande risco de pecar. Quantas pessoas não cometem erros gravíssimos, erros irreparáveis, porque não controlam os seus sentimentos, não controlam a sua ira? Quantas pessoas não fazem coisas erradas e erros assim graves, porque não têm a capacidade de autocontrole nessa perspectiva da ira? Tiago 1,20 diz assim: porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então que Deus te dê autocontrole. Ficou nervoso, ficou chateado com alguma situação? Ora, peça graça a Deus e não permita com que a ira dê ocasião para o sentimento, por exemplo, de vingança. Agora eu vou me vingar. Primeira oportunidade que eu tiver, eu vou prejudicar essa pessoa. Que Deus nos guarde disso. Tenha controle, controle seus sentimentos, controle especialmente esse tipo de sentimento, ira e outros tantos sentimentos que nós temos, porque isso vai te colocar distante de muitos problemas ou de muitas dificuldades. Controle os seus sentimentos. Tem gente, e aí me permita um parêntese aqui, que é muito movido pelo sentimentalismo, pelo emocionalismo. As nossas emoções, quando somos conduzidos apenas por elas, é algo muito perigoso, porque elas podem nos fazer tomar decisões prejudiciais. Então, controle seus sentimentos, haja com um pouco mais de racionalidade, de equilíbrio. Pense, reflita, não seja em absoluto emocional, não seja em absoluto sentimental, porque isso pode trazer grandes problemas e grandes prejuízos. Terceiro, controle os seus impulsos ou as suas vontades, por que não dizer controle os seus desejos? Minha gente, do que tem de pessoas endividadas, com problemas financeiros gravíssimos, e aí alguns vão dizer assim: é o devorador, é o diabo, é Satanás que está me fazendo. E quantas vezes a razão dessas dívidas ou desses problemas financeiros é a falta de controle? É gente que tudo que vê quer comprar. A gente vive numa sociedade hiper, ultra, mega consumista. Se a gente for comprar tudo que a gente vê na frente, se a gente for querer ter tudo que está à nossa disposição, nós vamos ter um problema. Então você tem que ter cuidado com essa questão do impulso. O pastor Hernandes Dias Lopes, que é um pastor referencial no Brasil, ele define consumismo da seguinte forma: comprar o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem,
para impressionar as pessoas que você não conhece. Vou repetir: consumismo. Comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para impressionar as pessoas que você não conhece. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Eu sempre digo aqui na igreja local o seguinte: a gente precisa aprender a dividir vontade de necessidade. Pastor, eu quero, eu quero, eu quero. Você precisa mesmo disso? É a hora de você ter isso? Vai ser bênção você ter isso? Ainda que você tenha o recurso para adquirir, é o momento certo? É isso mesmo que você necessita? Esse tipo de reflexão faz com que a gente tenha melhor ou maior autocontrole na hora de adquirir alguma coisa e, eventualmente, fugir de algumas dificuldades. Porque depois de entrar na dificuldade, irmão, não é prova, não é Deus que está nos provando, não é Satanás que está nos atingindo, são consequências das nossas inconsequências. Veja bem, são consequências das nossas inconsequências, das nossas faltas de controles, dessa questão do impulso. Eu tenho que fazer agora. E o impulso está muito relacionado com a questão da precipitação. Tome cuidado para não ser precipitado. Tem gente que é precipitado demais. Lembra daquele adágio popular? Nós temos cuidado para não colocar o carro na frente dos bois. Minha gente, a vida é processual. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a hora certa. Tem coisas que a gente fala, mas tem que acontecer agora. Você está preparado para acontecer agora? Eu falo por mim, quantas coisas eu já desejei, eu já tive vontade, mas que eu não estava preparado para receber. Anos depois, quando eu recebi, eu disse, glória a Deus, que bom que eu não recebi antes. Então a gente precisa avaliar. É o momento? Eu posso ter isso agora? É a vontade de Deus isso para mim? Porque tem coisas também que é minha vontade e que não é vontade de Deus. É desejo de Deus que eu possua isso. É vontade de Deus que eu adquira isso. É vontade de Deus que eu siga por esse caminho. Isso é muito importante a gente ter no coração. Então a precipitação, ela pode nos levar a eventualmente cometer erros graves. E veja bem o que diz Provérbios capítulo 14, verso 29. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Então, muita calma, reflita, é o momento, é agora, devo fazer, não devo fazer. Não se permita ser conduzido pela ansiedade, pela precipitação exagerada, porque isso pode trazer grandes problemas para nós. Agora, eu devo dizer o seguinte, Provérbios capítulo 5, versos 22 e 23, diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha, uma das facetas, uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. O que implica dizer que pessoas que não têm autocontrole, que pessoas que não têm, eventualmente, domínio próprio, estão, de certa forma, distantes do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo está em nós e o fruto dele é gerado em nós, por consequência, nós temos domínio próprio. Minha gente, eu quero concluir essa breve reflexão, convidando vocês a pensarem sobre isso. Quais áreas da sua vida você precisa ter autocontrole? Eu fiz aqui breves citações, mas existem tantas áreas da nossa vida que nós precisamos ter autocontrole. A gente vive num tempo de pessoas... Eu falava com a minha esposa algumas semanas atrás sobre o culto ao corpo. Pessoas que vivem uma vaidade extremada, que vive em função... Eu estava vendo essa semana, salvo engano, ou semana última, uma jovem que faleceu no Brasil em razão dessa busca desenfreada pela beleza. Falta de controle. Não é pecado você querer estar bem, não é pecado você que desejar estar esteticamente melhor. O pecado se estabelece quando isso se torna o seu alvo de existência, quando você quer isso de forma translocada, quando você perde todas as referências por causa de questões estéticas. Isso é um problema. Quantas pessoas, por exemplo, a questão do dinheiro, é pecado você desejar ter uma situação financeira melhor? Em absoluto não é pecado. É vontade de Deus que nós prosperemos, que nós temos uma vida financeira bem-sucedida, mas quando ter dinheiro se torna o alvo principal da minha existência, quando eu abro mão de princípios, quando eu negocio valores por causa do dinheiro, quando o dinheiro se torna algo que eu amo, porque, como diz lá no texto de São Paulo, salvo engano, a Timóteo, ele vai dizer assim, o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro por simples só que gera males, mas é o amor ao dinheiro
que é a origem de todos os males. Então, tudo aquilo que transcende, tudo aquilo que se torna exageradamente alvo da minha existência, eu preciso ter cuidado. Então, eu queria lhe convidar para fazer uma avaliação pessoal. Quais áreas da sua vida que eventualmente você não está tendo o controle necessário, você não está tendo o domínio necessário? Pense sobre isso, reflita sobre isso. E se eventualmente você detectar alguma coisa, ore a Deus nesse sentido. Peça a graça de Deus, peça para que o Espírito Santo traga autocontrole para que você eventualmente tenha uma vida saudável, feliz e abençoada. E não se estabeleça em nós aquilo que está em Provérbios 25, verso 28, que é o texto que abre essa reflexão de hoje, como uma cidade destruída. Veja que palavra forte, como uma cidade destruída e sem muros é o homem que não pode conter-se, controlar-se ou dominar-se. Que Deus em Cristo nos permita sermos cidades nessa exemplificação, cidade fortificada, com muros bem estabelecidos para a glória do nome dele. Eu quero orar com você nesta manhã, no sentido de que o bom Deus gere nos nossos corações graça, autocontrole, no sentido de que nós possamos ter uma vida abençoada, saudável e feliz. Vou sair de casa agora, que são 7h34, nós vamos orar juntos, vamos falar com Deus nesta manhã. Eu quero abençoar a sua vida, sua casa, sua família, e que o Espírito Santo de Deus, nas muitas áreas da nossa existência, possa nos transmitir autocontrole, domínio próprio, que nós não sejamos precipitados, que nós não venhamos agir só por força das emoções, que nós não sejamos impulsivos, mas que nós sejamos, sobretudo, sabe, gente, controlados pelo Espírito Santo. Porque se assim o for, nós seremos bem-sucedidos, bem-aventurados, por que não dizer abençoados em tudo que nós fizermos. Vamos orar? Jesus, eu quero te agradecer pelos teus filhos que nos acompanham no devocional desta manhã. Nos dê autocontrole, Senhor. Nos dê graça para que nós possamos ter uma vida direcionada pelo Senhor. Ó Deus, tanto na nossa perspectiva mental, emocional, sentimental, em todas as áreas da nossa existência, permita-nos termos autocontrole, sermos equilibrados, termos domínio próprio, que nós não venhamos agir, Senhor, de acordo com as nossas vontades, com os nossos impulsos apenas, mas que nós possamos ser controlados pelo Teu Espírito. Ó Deus, guarda os nossos lábios, porque tantas vezes nós falamos algo que é dispensável, que não é necessário. Permita-nos, ó Deus, ter a graça e a sabedoria de falarmos apenas enquanto for proveitoso, saudável. Guarda-nos, ó Pai, de falarmos por falarmos, ou de falarmos aquilo que vai trazer prejuízo, transtorno, vai trazer problemas para as pessoas que estão à nossa volta. Dê-nos sabedoria, Senhor. Dê-nos domínio próprio. Que nós não sejamos como cidade com muros derribados, mas que sejamos como cidades com muros bem postos, levantados. Que nós não estejamos vulneráveis em razão do nosso descontrole, da nossa falta de autocontrole, mas que nós possamos estar protegidos e bem alicerçados em razão de termos uma vida equilibrada e com domínio próprio, Senhor. Que o Teu Espírito desenvolva, através do fruto que dele vem, domínio próprio nos nossos corações. Guarda os Teus filhos, guarda as nossas vidas. Em um mundo tão impulsivo, em um mundo tão translocado, que nós possamos ser conduzidos pelo Senhor, guardados pelo Senhor, para a glória do Seu nome. Amém. Minha gente, Deus abençoe vocês. Poxa, coisa boa nós podemos compartilhar. Agora são 7h37, hoje é dia 3 de fevereiro. Amanhã nós vamos estar aqui novamente. Amanhã, quinta-feira, 4 de fevereiro. Uma palavra de Deus para o seu coração. Sabe, eu desejo que essa quarta-feira seja maravilhosa, seja abençoada, o Senhor te guarde. Logo mais à noite, às 8h30, nós temos o nosso devocional da noite nas quartas-feiras. Não deixe de participar. A palavra de Deus para o seu coração. Vai ser uma bênção.